Eu preciso da minha igreja. E você? E você? Bom dia, irmãos. Ah, meu Deus do céu, meu Deus, vou embora para São Paulo. Bom dia, irmãos. Meu Deus do céu, dá não. Dá para segurar essa onda não. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Deus, quem está feliz por estar nesse congresso, diga amém. Bom, acampamento, né? A primeira coisa a dizer que a gente fica muito feliz de receber um convite, de estar aqui junto com vocês. A igreja eu já conheço, né? A gente revê os irmãos aí. E também parabenizar, porque em pleno sábado, a essa hora, e esse tanto de gente aqui, vocês estão de parabéns. Lá em São Paulo, com aquelas correrias doidas lá, não tem condições num sábado juntar um povo desse não. Então a gente faz o quê? A gente faz acampamentos só de jovens, só de mulheres, só de homens, porque não consegue fazer um acampamento com toda a igreja, não dá. Mas vocês estão de parabéns, né? Essa cultura que vocês têm de se reunir na chácara uma vez no ano, vai estar aqui, muito legal. Eu queria chamar a atenção, obrigado, irmã, Deus abençoe. Eu queria chamar a atenção, se eu tenho essa liberdade, de pedir que todas as pessoas que não estivessem trabalhando, que não tem nenhum a fazer, que não está numa escala de serviço, que nós pudéssemos vir para o auditório para a gente ouvir a palavra, que é uma palavra muito importante que eu quero passar aqui. Inclusive essa palavra, ela saiu um pouco aqui do meu script, porque o Espírito Santo ele me tocou para falar de um assunto aqui. Então o pessoal que não está trabalhando, não está na escala de serviço, por favor, não fique aí andando como Caim, né? Sabe que o Caim ele ficou errante, e aonde ele ia todo mundo via um sinal de que alguma coisa estava errada. Então não faça como Caim, não fuja de Deus, vem para cá, deixa apenas os obreiros, os organizadores trabalhar. O Du falou desse tema que vocês escolheram, e eu acredito que não foi uma escolha, mas foi uma condução. Eu acredito que Deus conduziu vocês, porque a Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro confirmar aquilo aos seus servos e os profetas. Para isso que Deus colocou liderança na igreja, para conduzir a gente na vontade de Deus, que às vezes a gente não sabe. Então eu achei esse tema muito legal, ficou até sugestivo para mim. Pegou aqui, ó. O raiozinho está aqui. Pronto. Então eu achei esse tema muito sugestivo, muito legal, e eu queria passar algumas experiências que nós tivemos lá na igreja, temos tido lá na igreja acerca dessa questão da comunhão, da gente poder entender. Agora, eu queria falar hoje de manhã sobre as principais causas que levam as pessoas a não partirem mais o pão na casa do Senhor. Quando a gente fala assim, olha, vamos fazer um trabalho na igreja para a gente trazer de volta aqueles que saíram, trazer de volta aqueles que desviaram, estão no mundo. Então a gente logo pensa na parábola do filho pródigo, não é isso? Mas a parábola do filho pródigo, ele pode se tornar também uma prevenção.
Então hoje eu quero falar sobre como não se tornar filho pródigo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, hoje nós vamos aprender como não se tornar filho pródigo. Teve um episódio do filho pródigo que ele fez uma oração, e a oração foi, quando a Bíblia fala que ele caiu em si, a Bíblia fala assim que ele falou assim, olha, quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Vamos repetir a frase? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Quando ele cai em si, a primeira coisa que ele lembra é do pão. Ele sente saudade do partir do pão. Ele sente saudade de estar junto com os irmãos, comendo junto, se divertindo. Se o filho pródigo fosse nos dias de hoje, como a gente vê, ele estaria com saudade dos retiros da igreja, ele estaria com saudade daquele momento no encontro com Deus, ele estaria com saudade dos momentos que sentou junto com os pastores ou com os líderes, assistiram um filme junto, né? Fizeram um acampamento como esse. Irmãos, eu nunca acampei em barraca. Foi. E é hoje, irmãos. Oh meu Deus. Esse Eduardo, eu vou te falar, ele chama a gente para arrumar serviço para nós. Ali não alaga não, né? Oh meu Deus. Oh meu Deus, já vai chover. Então, irmãos, eu falei para a Sandra assim, não, nós vamos sim, que eu quero participar dessa experiência. Eu nunca acampei em barraca. Então assim, quantos filhos pródigos nos dias de hoje estão com saudade do pão? Então, a gente pode usar a parábola do filho pródigo para exercer aqui uma prevenção. A gente pode aprender como não ser filho pródigo. E com quem nós vamos aprender isso? Com o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é a mensagem mais adequada para a gente não se tornar um filho pródigo. E talvez você vai se identificar com algumas coisas que de repente pode ser um indício. Você já está se tornando um filho pródigo dentro da igreja. Talvez algumas coisas na sua alma já está te envolvendo e você de repente está se pegando ainda dentro da igreja. Mesmo que você não se tornou um filho pródigo, talvez você está se tornando como o irmão dele, muito crítico. Você está se tornando como o irmão dele, achando injustiça. Poxa, meu irmão gastou tudo, né? Um cara chegou no culto um dia desse aí, já cresceu, já está no louvor, e eu estou na igreja há tantos anos, nunca matei um cabrito para poder. Talvez você já está como o irmão do filho pródigo, prestes a se tornar um filho pródigo. Mas Deus pode trazer um livramento para nós nessa manhã. E eu queria que você compartilhasse comigo aí em Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Eu não vou ler o texto todo no sentido para depois trazer a impressão, mas nós já vamos ler de versículo em versículo para a gente poder compartilhar. Primeira coisa, Lucas 15, 11 diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me pertence. E retirou-se por eles a sua fazenda, e repartiu por ele a sua fazenda. A primeira coisa, a lição que nós temos que aprender para a gente não se tornar filho pródigo: os bens que me cabem, o direito dos bens que me cabem. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas às vezes elas não estão dentro da igreja na intenção do Pai, na intenção dos irmãos, na intenção daquilo que faz parte do corpo de Cristo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, porque na verdade elas estão pedindo para o Pai a parte que lhe cabe. Por que muitas pessoas, você encontra com elas, ela fala assim: não, mas eu fiquei na igreja, eu pedi pela minha família tantos anos, fiz campanha da família, eu procurei um emprego, não consegui, eu pedi tanta coisa para Deus, e Deus não me respondeu. E a pessoa então sai da igreja e vai para o mundo,
porque ela passou 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos dentro da igreja, atrás da parte do bem que te cabe. Prosperidade é uma promessa de Deus para os seus filhos ou não? E como é que a gente toma posse de uma herança? É tomando a herança ou esperando o pai dar na hora certa? Mas muitas pessoas estão dentro da igreja como se elas estivessem tomando uma herança de Deus, como se Deus fosse obrigado a dar aquilo ali para ela, tem que ser hoje. Eu vou fazer essa campanha de prosperidade e Deus tem que me dar esse emprego até o final dessa campanha, porque está na Bíblia, é promessa de Deus. Irmãos, e está mesmo, e devemos reivindicar. Mas a gente não pode fazer disso o bem que nos cabe. E esse filho pródigo, esse jovem, ele estava bem na casa do pai, tudo certinho, mas um dia ele achou, e eu quero ilustrar um pouquinho aqui na minha imaginação, mais ou menos como que foi isso. Ele era um menino que estava próximo do pai, e eu acredito que uma bela segunda-feira acabou a ração dos animais, e o pai chega para ele e fala: meu filho, vai até a cidade, vai até o centro da cidade, e compra lá as rações, ferramentas, e traz para a fazenda. Eu imagino que ele pegou o seu cavalo, a sua carroça, não sei, e foi então até a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele não viu uma carroça, só a dele. Ele falou: rapaz, deu ruim, só tem carroão aqui, só tem carrinho rebaixado com sonzinho, e os manos, os banquinhos esticados, só aqui, ó, sonzinho rebaixado, tic, 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 tic. E ele olha para aqueles carros, e os jovens saem bermudinha, tênisinho, Nike e tal, aquela coisa toda, e ele sai com uma botina até a canela, aquelas roupas de couro, parecendo um doido. O pessoal sai dos carros, as portas levantando assim, e ele já sai pulando do cavalo, o cavalo... E ele fala: rapaz, tem alguma coisa errada comigo. Parece que o pessoal que está bem, parece que quem não está bem aqui, parece que sou eu. Aí ele vê as minas, né? Os meninos já de 12, 13, 14 anos, cada um com sua namoradinha, na porta da escola, na porta do shopping do açaí, só aqui, e ele aqui com o cavalo na mão. Falei: meu Deus do céu, deu ruim. E aquele menino, ele volta para casa já esquisito. Ele joga as rações lá, não dá um toque para o pai: ô meu filho, deu tudo certo lá e tal, não sei o quê. Não deu satisfação em nada. Ele foi para casa, foi para o quarto dele talvez. Rapaz, o negócio lá é tremendo, hein? Talvez a imaginação dele começou a flutuar, e ele começou a imaginar coisas, e ele começou a se comparar. E aí, passou a outra semana, o pai dele chega para ele e fala: meu filho, vai no centro da cidade, compra mais rações, mais ferramenta, mais isso e aquilo. E ele pega o cavalo dele, e ele pega a carroça dele e já não deixa mais no centro da cidade, já esconde a carroça num canto, para ninguém ver. E aí ele vê as luzes, né? Os movimentos, né? As conversas, os manos, cada um com um copão na mão, que aquele copo dura 3, 4 horas, descongela, congela, e aquilo ali vira um inferno, e o cara não larga aquilo de jeito nenhum, irmão, porque é o status. E eu acredito que aquele menino, ele chega lá na fazenda e fala assim: não, esse negócio de fazenda não é para mim não. Esse negócio de cocô de cavalo, de animal, parece que a coisa está pegando legal lá fora. Só que ele não tinha dinheiro, só que ele estava caidão, só que ele estava bagunçado, zoado, não tinha. Mas eu vou sair de casa, fazer com o quê? Eu dependo do meu pai, dependo da minha mãe. Porque quando nós estamos na igreja, irmãos, nós dependemos de Deus, amém ou não? Nós dependemos de Deus. E ele chega triste, abatido, e o pai: filho, o que está acontecendo? Por que você anda triste? A mãe está falando que você não conversa mais com ela, está um clima, o que está acontecendo? E ele fala: pai, eu vou abrir o jogo aqui para o senhor, me dá a parte do bem que me cabe, que eu estou dando linha. Muitos jovens, eles ficam na igreja até o dia que ele se apaixona por uma menina, só que a menina está apaixonada por outro cara.
eu não aguento ver ela com outro, e vai para o mundo, porque é a parte do bem que me cabe. Namoro, eu tenho direito de namorar, não é só o Du que tem direito a casar, também tem, constituir família, também quero ter um filho, tudo coisa que Deus falou que vai dar. Irmãos, uma coisa que nós precisamos, para a gente entender, para a gente viver bem dentro da igreja, viver bem com Deus, é que nós precisamos entender que eu não preciso correr atrás daquilo que já é meu, amém ou não? Esse jovem, a herança era dele, a parte do bem que lhe cabia era dele, ele não precisava ficar correndo atrás, mas por causa de uma insatisfação do ambiente, porque ele queria agora ir para os lugares onde tinha os neon, onde tinha umas baladas, uns barulhos, né? Uns pancadão, né? As minas dançando, olha as cachorras, Então, ele queria isso, ele estava insatisfeito. Irmãos, quantas pessoas, quantos crentes, irmãos, estão insatisfeitos muitas vezes dentro da igreja. Pessoas insatisfeitas dentro da casa de Deus, que é o lugar, que é o ambiente de mais satisfação que um ser humano poderia estar, e a gente vê aquele ser humano que está na presença de Deus, insatisfeito com as coisas do Senhor. E aquele jovem, ele então reivindica a parte do bem que te cabe. Não, pastor, está na palavra do Senhor que o justo não pode mendigar o pão. Pô, estou desempregado, que não sei o que, sabe uma coisa? Vou cuidar da minha vida, esse negócio de igreja aí. Se eu não acordar cedo, se eu isso, aquilo, pastor nenhum vai me dar nada não. E a pessoa então parte em rumo ao mundo. Irmãos, o que aconteceu com esse jovem não é obrigado a acontecer comigo nem com você, amém ou não? Não é obrigado. Nós não temos que cumprir aqui uma obrigação, uma regra. Agora, uma coisa nós podemos fazer: pegar as coisas erradas que esse jovem se envolveu e a gente fazer certo, amém ou não? Não tenha medo de fazer o que é certo. Esses dias eu ouvi uma frase, acho que foi o Du que falou, que eu achei interessante. Ele falou assim: olha, vai fazer coisa certa, não precisa orar para fazer coisa certa. Vai fazer coisa errada, não precisa orar para fazer coisa errada. Se você vai fazer coisa errada, vai orar para quê? Se você vai fazer o que é certo, vai orar para quê, se é o certo? É certo acordar de manhã e procurar emprego? Precisa orar? Precisa. No mínimo você pode falar: Deus, proteja a minha vida, porque eu estou indo atrás da minha luta, da minha batalha, das minhas pelejas. Mas o que é certo não precisa orar. Então, irmãos, esse jovem, ele exige a parte do bem que te cabe. Então, uma das coisas que vai te ajudar a você não desviar do Evangelho, uma das coisas que vai te ajudar a você estar sempre envolvido com o partir do pão da casa de Deus, para de ficar pedindo a parte do bem que te cabe. Para de exigir de Deus uma herança fora do tempo. Não faça isso. Amém? Jovem, se você está apaixonada por uma garota, e aquela garota está apaixonada por outra pessoa, uma coisa eu te falo: se aquela garota tiver que ser sua, ela pode estar apaixonada pelo Richard Gere. Gere! Irmãos, ela pode estar apaixonada, essa garota pode estar apaixonada por Tom Cruise. Agora, uma coisa eu te falo: se ela tiver que ser sua, ela vai ser sua, amém ou não? Eu falo porque eu tive essa experiência. Quando eu fui pedir a Sandra em namoro, irmãos, pensa no momento mais ridículo da minha vida. Nós estávamos, quem assumiu a igreja na época eram os jovens, tinha poucos obreiros, então o pastor falou assim: ó, a limpeza da igreja, todo o cuidado da igreja física, quem vai cuidar é os jovens. E a Sandra fazia parte da minha equipe de limpeza de final de semana. Rapaz, eu comecei a ter um sentimento por essa mulher, aí eu falei com o pastor, falei: pastor Givaldo, pai, eu estou apaixonado por uma menina aí na igreja, eu preciso falar com ela, eu preciso conversar com ela e tal, o negócio está apertando. E aí o pastor falou assim: se eu fosse você, eu não faria isso agora. Mas, se você também
Acha por bem, vai. Irmãos, o pastor estava certo. E aí eu com o rodo na mão, ela com a vassoura, e a gente limpando o sabão do chão. Aí eu coloco a vassoura no queixo assim, eu falei, posso falar um pouquinho com você? Essa era a cena, irmãos. Aí eu falei assim, não, é que eu estou tendo um sentimento por você e eu queria fazer uma proposta de nós começar a orar. Ela falou assim, nós? Quem te colocou como juiz? Nós? Não, ela falou isso não, irmãos. Muito educada, ela falou assim, olha, eu já estou orando por um rapaz. Agora imagina. Eu já estou orando por um rapaz. Aí ela falou assim, mas continue falando com Deus, faz aquilo que você sempre, que você está fazendo. Eu lembro, irmãos, que na hora que ela falou isso para mim, eu falei assim para ela, ó, eu te falo uma coisa, você está apaixonado por um rapaz, é um direito que você tem, mas se você for uma mulher de Deus para mim, pode passar o tempo que for, você vai ser minha. Irmãos, depois disso, nunca mais conversei do assunto, não teve clima nenhum entre eu e ela, nunca fiquei fazendo exposições. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui ganhar almas, eu fui me ocupar com a obra de Deus, fui me ocupar com as coisas de Deus. 1 ano e meio depois, aí houve um problema muito sério lá, porque converteu umas meninas muito bonitas na igreja, veio uma leva de meninas bonitas assim, e aí os rapazes da igreja virou zoinho atrás dessas moças, e eu firme no meu propósito, continuei orando diante de Deus. Esse rapaz que ela estava namorando, orando, esse rapaz que ela estava orando, era um primo meu. Que é? Que é? Gente, eu matei um primo meu, presta atenção. E eu estava fazendo curso de obreiro nessa época, porque eu fiz isso, irmão, não fiquei envolvido, se rastejando, não, a Sandra, tem que tomar cuidado, ninguém encosta, que não sei o quê, nossa, que menina da hora, se eu perder nunca mais eu vou ter uma outra e tal, não sei o quê. Irmãos, essas paranoias não tinha. Sabe por quê? Porque era uma herança, se não fosse ela, irmão, solteiro não ia ficar. Primeiro que eu não sou de jogar fora, sou um cara... Então Deus ia abençoar. Então eu fiquei tranquilo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essas meninas que chegaram na igreja chamaram a atenção dos meninos. E o meu primo, eu fui dormir na casa dele depois de um culto de jovem, e a luz apagada assim, eu numa beliche, ele em outra, ele falou assim, Arnaldo, cara, você como obreiro, ó, você vê, você como obreiro, me dá uma luz aqui, rapaz, tem 3 meninas na igreja que eu sei que está orando por mim. Você quer vir pregar? Irmãos, presta atenção, aí, esse meu primo, eu estou lá com a luz apagada, ele também e tal, lá no mesmo ambiente, é claro. Aí ele falou assim, qual dessas 3 meninas você acha que é uma mulher de Deus para mim? Irmãos, eu não podia mentir. Das 3 meninas, a Sandra é uma mulher de oração, trabalhava no ministério infantil, não faltava em culto, sempre temente a Deus. Irmãos, como é que eu ia jogar uma mulher carnal nos braços do cara? Irmãos, ali eu tive a experiência do que é você pegar o seu Isaac e entregar para o sacrifício. Aí eu falei assim, rapaz, só que estava escuro, eu fiz um ato profético. Eu falei assim, olha, dessas 3 meninas que você falou aí, a Sandrinha, ela é uma mulher mais apropriada para um desses caras aí. Ela seria a mulher mais... Se eu fosse você, eu oraria por ela. No escuro, ele não estava vendo. Eu oraria por ela. Aí o meu primo falou assim, tá bom, Arnaldo, obrigado e tal. Fomos todo mundo dormir. Irmãos, passou 3 meses. Aí nós estávamos num culto, o pastor anunciou, irmãos, ninguém falta na Santa Ceia, porque nós vamos ter a apresentação de um casal de namorado aqui, o Wilson e a Adriana vão assumir o namoro. Quem é a Adriana?
é uma das meninas que estava afim do meu primo. Eu falei assim, tá vendo? Falei para ele que uma dessas meninas, Sandra, é a mais apropriada. Eu falei para ele. Irmãos, nós estávamos fazendo uma campanha de jejum e oração na igreja. Nós entramos na sexta-feira e saímos no domingo depois do culto. Só pão e água. Aí nós estávamos arrumando as malas, os colchões para poder ir embora. Nós tínhamos dormido em cima do altar, porque não tinha alojamento. Nós dormíamos tudo dentro da igreja, em cima do altar. E aí ela estava conversando com o pastor, no fundo assim da igreja, da saída da igreja. Aí o pastor falou assim: rapaz, eu estou precisando de um jovem aí, de um dos meninos aqui, para levar essa moça aqui até a casa dela ali. Eu falei, pastor, pode achar que eu levo? Achar que eu levo? Eu não quero não, mas... Irmãos, eu levei. E eu estou levando ela para a casa dela assim, tá? A gente conversando, e ela perguntando como é que foi o jejum, a oração. Eu falei, não, Deus moveu e tal, foi legal e tal. E aí eu sei que quando estava chegando na metade do caminho assim, ela parou meu ombro assim e falou assim: você lembra de 1 ano e meio atrás, que nós estávamos limpando a igreja, e você fez uma proposta da gente orar junto? Eu falei, eu? Quem falou isso para você? Eu falei assim, eu lembro. Eu falei assim, ela falou assim, como eu gostaria que aquele tempo voltasse. Irmão, só que eu fui durão. Falei assim, não vem com essa conversa para cima de mim não. O pastor mandou eu levar você em casa. Irmãos, eu fiz exatamente como o pastor mandou. Fui lá, levei ela na casa dela, deixei ela na porta da casa dela. Irmãos, quando essa mulher entrou para dentro de casa, que ela fechou a porta, irmãos, eu pulava igual uma gazela. Aquela coisa toda. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu estava tão feliz. Eu chutei a porta da igreja. Os irmãos falaram, gente, o que é isso? É ladrão. Eu falei, gente, desculpa, é que eu estou eufórico. Irmãos, daquele dia nós começamos então um tempo de oração. Nós, mais ainda, foi. Você está dando risada porque não é você, né? Mais 3 meses de oração que a igreja colocou. Namoramos, noivamos, casamos. Temos essa menina linda aqui, a Letícia, que significa Deus me deu alegria. Rapaz, eu vou te falar, viu? Como foi bom esperar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que entender que não precisava relutar com Deus com aquilo que é promessa. Eu não ia ficar solteiro, sabe por quê? Porque se não fosse a Sandra, Deus ia levantar uma outra mulher que ia estar comigo no ministério. Jamais seria igual a ela. Mas Deus não ia deixar eu solteiro, sabe por quê? Porque é herança de Deus. Jovens, não se preocupe com isso não. Meu irmão, não se preocupe com desemprego não. Continue servindo a Deus, que é promessa de Deus. Ninguém vai passar fome. Deus vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. É promessa de Deus, é a herança de Deus para nós, amém? Não fica lutando com Deus, porque senão você vai virar filho pródigo. Por quê? Porque se essas coisas não virem no seu tempo, você vai ficar frustrado com a igreja, você vai ficar frustrado com situações, e você vai acabar saindo da casa de Deus, e você não vai conseguir partir mais o pão espiritual entre nós. Segunda coisa, versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Segunda coisa para a gente não se tornar filho pródigo: distância. Repete comigo, distância. Nós seres humanos, nós temos uma tendência muito terrível que muitos não percebem. Mas nós temos a tendência do refúgio, da distância. Você sabe que desde Gênesis, Deus tem um currículo para nós sobre distância. Quando Adão e Eva pecam, Deus chega ali no lugar. Adão, onde você está? A Bíblia fala que eles saíram correndo. Distância. E eles foram fazer o quê? O que eles fizeram? Ajô!
Irmãos, distância de Deus. Distância de Deus. Irmãos, o homem tem tendência de correr. Vamos lá. Aí, o Adão e a Eva viraram os olhinhos, tiveram 2 filhos. E aí, o que aconteceu? O irmão matou o outro, não foi? Caim não matou Abel? O que foi que aconteceu? Deus falou assim para Caim: cara, se você proceder bem, eu vou te perdoar e vai dar tudo certo, nós vamos continuar aqui. O que eu não posso deixar de corrigir o que você fez com teu irmão. O que o Caim fez? O que o Caim fez? O que ele fez? Azul! Todo mundo pensou lá, né? Irmãos, o que a Bíblia fala que Deus falou para Caim? A partir de hoje, vagabundo, fugitivo. Todo mundo que vê você vai falar: ó, é um fugitivo, não segurou a onda, não assumiu as suas responsabilidades, fugiu diante de Deus. Nós vamos ter quem? Jacó e Esaú. Não vou correr mais não, irmão, porque já deu. Jacó e Esaú. O Jacó vai lá, mente para o pai, mente para o irmão, a mãe ensina ele a mentir. E quando o irmão dele foi fazer os acertos, né, o Esaú foi atrás. O que o Jacó fez? Correu. O que esse jovem fez? Pegou a parte dos bens e deu linha. Quantas pessoas chegaram na igreja e não eram nada? Estavam desempregadas, não tinham dinheiro, não tinham saúde, não tinham esposa, não tinham filhos, não tinha nada. Era como a Bíblia fala: não erais povo, mas agora sois povo. Mas depois que essa pessoa vira povo, pega a prosperidade que Deus tem. Irmãos, eu tive lá na igreja um desprazer muito grande. Muitos meninos entraram lá na igreja sem nada. E pegou as meninas, sabe aquelas meninas que veio desde a época da escolinha? As meninas cresceram, umas 5, 6, cada um pegou uma, casou e deu linha com as meninas. Tiraram as meninas do seio da paternidade. Tem acho que uns 3 deles que está até desviado. Só foi arrancar as meninas do braço do Senhor. Sabe por quê? Pegou a parte do bem que cabia, ó, deu linha. Filho pródigo. Hoje as meninas estão querendo voltar para a igreja e não conseguem, porque descobriram que eles eram incrédulos, que eles não conseguem se voltar para Deus. Irmãos, a distância é o atalho mais longo entre nós e Deus. E o que é a distância? Acaba o culto, pastor, irmão, já não tem mais aquela coisa: ô irmão, que culto maravilhoso, que palavra, chegar junto, foi legal aquele momento lá que ele falou isso, né? Aquela frase, a gente comentava, acabava os cultos, a gente comentava as frases, o mover de Deus, nossa, aquela cura que houve, naquele negócio bacana. Irmãos, nós tivemos uma época antes da pandemia, que os obreiros, eu tive que até instruir os obreiros: não faça isso, com os obreiros com a chave da igreja na mão, e falando para o povo: gente, vamos embora que eu preciso fechar a igreja, vamos embora que eu preciso. Eu falei: não faça isso. Nunca faça isso, deixa o povo, nós estamos aqui, nós temos que ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. Enquanto tiver gente na igreja, há culto, amém ou não? Enquanto houver gente, nós estamos cultuando a Deus. Não podemos. E nós precisamos resgatar, irmãos, essa questão de estar junto. Nós não podemos ficar promovendo distância, porque a distância é o atalho mais cansativo entre nós e Deus. A Bíblia fala assim: quão bom e quão suave que os irmãos vivam. O filho pródigo, irmãos, ele não sabia disso, ou talvez sabia e não praticou, porque o salmo já estava escrito. Irmãos, quão bom e suave que os irmãos vivam em união, porque ali Deus ordena a bênção para todos sempre. Tem a versão que fala que ali Deus ordena a bênção para a eternidade. Irmãos, nós ganhamos almas, não é quando nós estamos longe um do outro, nós ganhando almas, é quando nós estamos juntos, amém ou não? É juntos, é unidos, no mesmo propósito, falando as mesmas coisas, tendo o mesmo sentimento, agindo na mesma fé.
E se você começar a promover distância entre você e a igreja, se você começar a promover distância entre você e a liderança, se você começa a promover distância entre você e a sua célula, se você começa a promover distância entre você e as programações importantes da igreja, irmãos, você vai ser um filho pródigo, seus dias na igreja vai estar contado, não tem por onde fugir. Se você não pegar essa ministração como uma prevenção na sua vida, fala assim: rapaz, esse homem está ensinando para a gente como não ser, então eu não vou ser. Sim ou não, gente? Nós precisamos aprender como não ser. Você já viu, já compartilhou com uma prostituta os problemas que ela passa, os sofrimentos que uma mulher tem, a humilhação que ela tem que suportar? Então pronto, se você ouvir uma prostituta, você nunca vai se envolver com sexo ilícito, nunca você vai se envolver. Você já viu a vida de um morador de rua? Ainda que eles gostem, ainda que eles não queiram sair, mas você vê o sofrimento estampado na cara, você nunca vai ser um morador de rua. Nós podemos aprender com o sofrimento das pessoas, irmãos, para a gente não ter que passar pelo que elas estão passando. Então, se você é uma pessoa que promove, você não se envolve com estar junto, com aproximação, mas você gosta dessa questão, não, olha, não, sabe o que é? É que eu sou um cara assim, mas na minha, acabou o culto, fiz minha obrigação de ouvir a palavra, levei até uma ofertinha lá, cantei 2 louvorzinhos e tal, e já fiz minha obrigação. Irmãos, Pai do Senhor aí, tem gente, irmãos, que nem cumprimentar, cumprimenta, já pega a chave do carro na mão, já vai embora. Eu quero dizer para você que esses tipos de comportamento para uma igreja que foi colocada como um propósito de estarem juntos em unidade, nós vamos virar filhos pródigos. Não tem para onde fugir, porque aqui o caminho já está aqui, foi assim. E ele foi para um lugar distante, e a Bíblia fala assim que ele desperdiçou. Diga, desperdiçou. Irmãos, quando uma pessoa, ele pega uma menina dentro da igreja, uma menina pura, que nunca beijou homem nenhum, que veio da escolinha, o cara pega uma menina daquela, ele casa com ela, depois disso ele participa de culto só mais 1 ano, e depois aquele cara começa a faltar no culto. Isso daí, sabe o que é? É um verdadeiro desperdício. Minha irmã, não caia. Não caia no laço disso. Ouça os seus pastores. Se o seu pastor falar assim: olha, não se envolva com esse cara, ainda que ele é crente, ainda que ele vem para os cultos, não se envolva com ele, porque você vai dançar lá na frente. Ouça o teu pastor, ouça o teu líder. Meu irmão, a menina pode ser linda, pode ter um corpo escultural, mas se o seu pastor, o seu líder falar assim: não se envolve com essa menina, porque elas têm alguns padrões carnais, que isso vai te envolver lá na frente, meu irmão, não cai nesse laço, porque depois você vai ver o desperdício. E esse jovem, ele pega a parte dos bens que Deus deu, que não era aquele momento, na hora certa. A Bíblia fala que há um tempo para tudo. E ele pegou a herança antes do tempo, e o pai não tinha controle, porque ele tomou a decisão. Irmãos, a coisa mais horrível, irmão, é você tentar trazer para a igreja gente que tomou decisão. Porque filho pródigo, eu estava ouvindo um rapaz falar isso, foi uma revelação tremenda. Porque o que é a ovelha perdida? É uma ovelha que está sem saber para onde ir, é uma ovelha perdida. Aí você tem que buscar, você deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, que está sem saber o que fazer. Só que nem todo mundo da igreja é ovelha perdida. Tem gente na igreja que ela tomou a decisão, ela está decidida, aí não tem o que fazer, irmãos. Irmãos, lá na igreja alguns irmãos às vezes me questionam e falam: pastor, o senhor não vai atrás? Eu falei: gente, a pessoa estava, se a pessoa ela não quis me ouvir estando dentro, ela vai me ouvir estando fora, não tem mais o que fazer. E teve casos, até por pressão dos irmãos, eu e a Sandra até fomos lá, e lá nós passamos caramba. Falei: pastor, eu já não decidi? Deixa eu viver minha vida. Tive que ouvir isso, no meio da lapada. Então assim, por quê? Porque filho pródigo, ele decidiu, ele não era uma ovelha perdida, ele decidiu, ele se perdeu depois. Mas ele poderia muito bem falar: pai, me perdoe, guarde esse dinheiro aí, vou continuar aqui na fazenda, não, olha, eu vou superar, eu vou passar, mas daqui eu não saio do partir do pão com o Senhor. Versículo 14:
Terceiro ponto. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Terceiro ponto. Você precisa desiludir do mundo. Se você está dentro da igreja e você fica exigindo de Deus seus bens que te cabem, se você está promovendo distância e você vai para o mundo ou vai para uma outra situação, eu quero dizer para você, desiluda, achando que lá fora vai ter comida boa para você. As pessoas estão passando fome, gente. Não estou falando fome de comida não, graças a Deus o Brasil é um país próspero, não é fome de comida. As pessoas estão com fome de Deus. Muita gente querendo voltar para a igreja não tem coragem. Muita gente querendo voltar para a igreja não tem coragem de enfrentar as realidades. Às vezes a pessoa saiu debaixo de uma questão imoral e não quer acertar com a igreja. Pessoas que saíram assim, devendo irmãos na igreja, não quer vir pagar o que deve. Então várias situações. Estão com fome. E a Bíblia fala, irmãos, que esse mundo é um mundo de fome, mas a Bíblia fala que nós temos um pão chamado Jesus Cristo, que é o pão da vida. Irmãos, nós temos comida, nós temos uma palavra de fé para nós temos uma palavra de aconselhamento, nós temos pastores que nos amam, nós temos irmãos que, quando você falta no culto, fala assim, eu não vi fulano, ontem meu irmão me abraçou, não sei o que ele está aqui, foi você que eu falei, teve um irmão que falou, eu não te vi ontem, não te vi quinta-feira no culto, pô pastor, não deu, meu trabalho e tal, mas eu senti falta desse irmão. Você vê que coisa, irmãos, o mundo não vai sentir falta de você, não vai. O mundo quer destruir você, quer acabar com você. Sabe, uma moça que ficou na igreja desde a escolinha, hoje está no mundo, os caras querem casar com essa moça, não, querem usar elas, querem usá-las. Irmãos, eu não vou falar aqui para questão de ética, mas tem uma seita, as meninas muito lindas, cabelão, aquela coisa, que as meninas entram assim, aquelas coisas mais lindas dentro da igreja. Sabe o que os incrédulos estão fazendo? Eu tenho percebido isso lá no Tiradentes. Os incrédulos estão colocando paletó e gravata, arrumando uma Bíblia e entrando dentro da igreja para pegar as meninas puras. Para pegar as meninas puras. E as bichinhas, às vezes, sem noção, porque Jesus, irmãos, aqui, presta atenção, as moças, presta atenção. Jesus falou assim, sede simples como a pomba, e o que é a outra parte? E prudente como serpente. Duas comparações, pomba, simplicidade, e serpente. A serpente é um bicho sagaz, irmãos. A serpente, ela tem uma capacidade de pegar uma moita, e ela se ajeitar ali naquela moita, ela se camuflar, porque ela é astuta, ela é inteligente. Aí a presa, ao invés dela correr atrás da presa, não, a presa vem até ela, porque ela está escondida ali no capim. Na hora que a presa está, ela dá o bote, porque a presa não viu. Irmãos, nós precisamos ser astutos. O problema é que muitas mocinhas dentro da igreja, elas só são simples como a pomba, glória a Deus, aleluia, só é ovelhinha simples. Não, você tem que ser ovelha simples, você tem que ser a pomba simples, mas você também tem que ser astuta. Você tem que chegar e falar assim, esse cara aí, mano, carnal, o cara chegou no culto hoje, esses dias, novo convertido, não deixou alguns costumes do mundo ainda. Como é que eu vou me envolver com esse rapaz? Senhor, tira do meu coração, espera aí, deixa o tempo, vamos ver se ele vai amadurecer na fé, vamos ver se ele vai amadurecer com Jesus. Amém ou não, gente? Tem que ser astuto, ser inteligente, pelo amor de Deus. Ai, pastor, mas o coração... Mas meu coração está pedindo, pastor. Você quer ter um casamento feliz? Usa mais a inteligência do que o coração, sabe por quê? Porque coração não pensa, gente. Quem pensa é cérebro. Uma tal de massa cefálica que Jesus deu para nós. Esse trem pensa, irmãos. Não é? Eu lembro, eu vou falar um negócio assim um pouco hostil, mas a minha avó, ela tinha muitas mulheres. Então os caras apareciam lá para pedir as meninas em namoro. A minha avó falava assim, rapaz, tu é filho de quem? Aí o cara falava, não, eu sou filho de Corimbau. Irmãos, aí só que a minha avó conhecia a família de Corimbau. A minha avó falava assim, some daqui da minha frente, porque você e sua família, vocês não têm onde cair morto, vocês vão matar minha filha de fome. Bota os cachorros atrás dele. Botava para a rua.
Aí sentava todas as minhas tias, e minha avó falava assim: rapaz, você vai se deitar com um homem? Deita com um homem que tenha pelo menos dinheiro, dê comida para te dar, rapaz. E dava uma lição em todas as minhas tias. É questão de inteligência, gente. Mas é o coração. Pastor, eu ouvi uma mensagem falando assim: olha, faça tudo que o teu coração manda. Pelo amor de Deus, fazer tudo que o seu coração manda. Irmãos, o nosso coração manda tanta loucura, que se nós for fazer, nós estávamos perdidos. Eu sou um homem casado há 27 anos, de vez em quando meu coração fala assim: olha que mulher mais bonita que a sua, vai lá. Aí você abre o olho e fala: Não é questão de sentimento, é questão de inteligência. Eu não vou acabar com a minha família, eu não vou decepcionar minha filha, eu não vou trazer desonra para a minha igreja, eu não vou trazer desonra para a minha família. Esses dias eu e a Sandra, nós fizemos uma viagem, e foi sobrinha, né? Uma sobrinha nossa que mora lá em, como é o nome? Moarama, Minas. Essa minha sobrinha de longe, ela conversando com os outros familiares, nós não sabia disso, e essa minha sobrinha falou assim: olha, no nossa família, se existe um casal que é referencial para a nossa família inteira, é a minha tia e meu tio Arnaldo. Agora, irmãos, eu vou lá por causa do coração? Não, mas é que eu estou sentindo por outra mulher, meu amor pela Sandra, eu estou sentindo que já não é mais o mesmo, mas estou me apaixonado por outra mulher assim. Irmãos, por causa do coração, eu vou acabar com esse testemunho, eu vou acabar com a minha integridade dentro da minha família, eu vou acabar com a minha igreja, com as pessoas que confiam em mim. Já pensou, irmãos, vocês receberam uma notícia aqui dos pastores: olha, gente, infelizmente o pastor Arnaldo caiu em adultério, Arnaldo largou a Sandra. Irmãos, imagina a tristeza, sim ou não? Imagina a decepção. Eu falei: poxa vida, nós gostávamos dele, um cara bacana. Irmãos, não pode, é questão de inteligência. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, seja astuto como a serpente, não só simples como uma pomba. É ou não é? Não é só, dá um grito também: sai daqui, ô Satanás. Porque a gente só é ovelha, chega um cara: e aí, é que eu estou gostando de você, você é mó gata, hein? Dentro da igreja às vezes tem uns negócios, né? Você é mó gata de Jesus, hein? Tá louco? Se pá eu vou orar, mano. Se pá eu vou orar. Dentro da igreja. Olha para o camarada dele e vai dizer: reda de Satanás. Você me serve como pedra de tropeço. Isso é conversa. Quinto. Terceiro ou quinto? O quarto. Então, é o Du que está ali oprimindo. Irmãos, então qual foi a outra coisa errada que ele fez? Não teve ciência de que esse mundo é um mundo de fome. Desilude, irmãos, desse mundo. Jesus falou assim: que aquele que não morrer para esse mundo não pode viver para Cristo, não pode ter vida eterna. Sabe por que muitos crentes, eles voltam para o mundo, eles viram filho pródigo? Porque na verdade sempre teve um pezinho em alguma coisinha, estava ali enfincado no coração. São raízes. Nós precisamos, irmãos, cortar pela raiz. Não adianta cortar só as folhas das árvores, tem que ser a raiz. Ah, pastor, um pouquinho de vinho, aí eu tomei uma cervejinha sem álcool. E as raízes? Tem que cortar as raízes, senão você vai ficar mexendo com folha de árvore, usando a palavra de Deus. Não, mas é que a Bíblia fala que um pouquinho só de vinho alegra a alma. Uhul! Não, é que Paulo falou para Timóteo para tomar um vinhozinho. Porque, irmãos, gente, tem recomendações bíblicas que não é no contexto de apoiar nossos erros, gente. Tem outro contexto, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas, irmãos, muitas vezes, alguns conceitos nossos, que a gente não percebe, mas na verdade são raízes que ainda estão enfincadas. Você está entendendo? Eu não bebo para embriagar, mas bebe, seu cachaceiro crente. Mas bebe. Então, tem que observar as raízes. Eu tive muito problema com bebida, e eu sei do sofrimento que eu passei com 19 anos. Eu bebia de segunda a segunda,
Eu era um jovem de 19 anos que não saía da porta do boteco. Jesus entrou na minha vida e cortou as raízes do álcool. Eu tinha um espírito que os pastores falaram que quando colocaram a mão na minha cabeça eu caí, eu fiquei desacordado por um tempo. Quando eu voltei, aí a pastora falou assim: o demônio falou que ia matar você tanto beber. Daquele dia em diante eu fui livre. Irmãos, eu não bebo nada, negócio de cerveja sem álcool, champanhe no final do ano, essas coisinhas. Porque o meu cunhado me oprimiu, eu acabei bebendo. Irmãos, não tem esse negócio. Raiz, foi cortada a raiz. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com algumas raízes que ainda ficou enfincada em nós aí. A Bíblia fala assim: eis que o machado está à raiz das árvores. A árvore que não der bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo, irmãos. Por isso que muitos viram filho pródigo, porque muitos vão para o mundo novamente por causa das raízes, começa a brotar novamente. Quarto, e havendo ele gastado tudo, houve naquela... Quinto, ou é quarto? Quarto, então é no 15, né? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou-lhe para os seus campos apacentar porcos. Isso daqui para mim é uma das piores. Ele encontrou um cidadão daquela cidade. Repete comigo: ele encontrou um cidadão daquela cidade. O que é isso? Para você não virar filho pródigo, você tem que tomar cuidado dos seus relacionamentos. Você tem que tomar cuidado quem é que te influencia. Ele encontrou um rapaz lá, e o menino todo... Aí, mano, de onde você vem? Rapaz, eu estou vindo ali de Cabrobó. E aí, mas o que aconteceu? Não, eu peguei ali uma graninha do meu pai ali, acertei na loto. Rapaz, cheguei aqui na cidade, aqui não tenho ninguém para estar... Você viu a juventude como está hoje? Você viu uma linguagem que eles estão usando muito? Aí, pai. Não tem essa linguagem aqui? E aí, pai? E aí, pai? Aí, esses dias, eu estava lá na rua, e uns negócios de cortar pipa lá, e um marmanjão desse tamanho. E um meninozinho desse tamanho. E aí lá no céu, lá, e cortou a pipa, e estão puxando a pipa, e o marmanjo saiu correndo. Moleque, tal. Aí chegou no menino aí, pai, você que me cortou. Desse tamanho o marmanjo. Deveria ter uns 30, 40 anos. Chegou no menininho de 12 anos. E aí, pai, você cortou meu pipa? Aí o menino: e aí, pai? Eu cortei mesmo, estava no alto. E aí, pai, mas quem mandou? Você relou? Você relou? Os dois... O menino de 12 anos chamando o marmanjo de pai, e o pai chamando o marmanjo, o menino de... Irmão, sabe o que é isso aí? É o concidadão daquela... As pessoas estão atrás de uma paternidade que não é a que Deus te deu. Sim ou não? Quem é a influência na sua vida? Quem é que te influencia? É um cidadão que você encontrou por aí? Às vezes você está com um momento muito difícil no casamento. Você está com um momento muito difícil no seu casamento. E aí você é afastada da igreja, você é afastado dos relacionamentos, você é cheio da grana, e o pessoal interessado em você, e aquela mulher, ela vai passar o espírito da novela para você. Não, trai ele também. Hoje é um movimento feminista, nós temos direitos iguais, né? Traiu você, trai ele também. Irmãos, esse menino começou então a influenciar esse jovem. Então, hoje nós estamos numa geração que ela é carente de paternidade. Por isso que tem essa língua, essa gíria no meio do jovem. Não é questão de linguagem, é o português, é a cultura, não. É uma questão de carência. Se você pegar um rapaz desse aí de 40 anos empinando pipa, se você ir chamando um menino de 12 anos de pai, não, mas é a linguagem, a gíria do... Não, você vai pegar um cara desse, teve problema com o pai. Você vai pegar um homem desse, talvez brigou com o pai, ou foi abandonado pelo pai. Você pega um menino de 12 anos, no meio da rua, sem ninguém para proteger ele, olhando para o céu o dia todo empinando pipa, sem cuidado com os carros, sem alguém para falar assim: meu filho, cuidado, não atravessa, tira essa linha da rede elétrica, não tem ninguém. Então essa linguagem entre eles, pai, é uma linguagem que expressa a falta de paternidade. Eu quero dizer para você, queridos, você sabe quais as pessoas que têm influência boa para a gente? É o pessoal daqui do Partido Pão. As pessoas aqui que são nossos pais, ainda que não é nossos pais biológicos, mas às vezes cuida de nós melhor do que os nossos pais. E eu pergunto para você:
Você vai atrás de um cidadão lá fora? Porque muitos crentes, irmãos, muitos crentes ficam ouvindo a tia. É que... Por isso que eu sempre falo que negócio de religião não dá certo, né? Você está sempre indo na sua igreja, e você dá dinheiro para o pastor, você é isso, e a pessoa começa a ouvir aquele cidadão, e aí a pessoa, promovendo distância, vai dar problema, sim ou não? Quinto, e chegou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os porcos, para os campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Mas ele não acabou de arrumar um amigo? Ele não acabou de arrumar um parça? Aí parça, aí pai, ele não acabou de arrumar? Só que agora ele está passando fome, e a Bíblia fala assim, ninguém lhe dava nada. Por que o amiguinho não dá? Por que o amiguinho não dá? As coisas que a igreja te ajudou, as coisas que a sua paternidade te ajudou. Hoje você tem um casamento melhor, hoje você tem uma vida financeira melhor, hoje você tem uma vida espiritual atuando no altar do Senhor, você tem liberdade na igreja, você tem acesso, chave, você tem acesso às coisas do reino de Deus, todo mundo te ajudou. Esses sim são os seus parceiros, esses sim são o pessoal que quer o teu bem. Mas na hora que passou fome, cadê o cidadão? Cadê ele? E aquele homem, irmãos, estavam com desejo, com tanta fome, que ele queria comer a comida dos porcos. E é isso que o mundo tem para nós. Você precisa ter esse conceito, que o que o diabo tem para você lá fora é comida para porco. E você não é porco, você é ovelha, você é filho de Deus, amém ou não? Você é reino e sacerdote, você foi você foi escolhido para poder sentar na mesa com o rei todos os dias da sua vida, amém ou não? Você é um Mefibosete nos dias de hoje. Venha e come e bebe na casa do rei. Foi para isso que Deus te chamou. A Bíblia fala assim no Salmo: olha, Deus preparou uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, há fartura, há pão, amém ou não? Você precisa estar junto no partir do pão, juntos. E o partir do pão, irmãos, nem sempre é literário, é simbólico também. O partir do pão está falando da Bíblia. O partir do pão está falando da comunhão dos irmãos, do aconselhamento. O partir do pão está falando da gente comer junto e ter intimidade uns com os outros, amém ou não? É isso que a Bíblia fala. E muitas pessoas com as suas timidezes, pastor, eu sou uma pessoa mais aqui, recatada, que não sei o que, tal. Irmãos, não faça isso, porque você é um sério candidato de se tornar um filho pródigo, e você tem como isso não acontecer com você. Versículo 17: e caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esse pão que nós vamos buscar esses 3 dias, é um pão abundante. Você viu as multiplicações de pão? Sobrou 12 cestos, Jesus falou assim, junta tudo, porque comigo é assim, é abundância. Tem esse negócio de fome, tem esse negócio de comida de porco, aqui a coisa é boa mesmo, aqui é chapa, amém ou não? Tem abundância de pão. Irmãos, a primeira coisa que ele caiu em si, foi lembrar do pão, lembrar da comunhão, lembrar dessa amizade. Irmãos, às vezes eu fico imaginando, eu olho para o teto assim, deitado eu fico pensando, meu Deus, eu com uma garrafa de cachaça na mão de novo, com um copo de caipirinha, sem a minha mulher, sem amizade com os meus irmãos, sem poder ir na casa do Vilela, sem poder usar o sofá do Dudu, sem poder abrir a geladeira dos irmãos. Não posso viver sem isso, não posso viver sem isso. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a saudade que eu vou ter. E o pior de tudo, eu vou ter essa saudade, eu não vou poder ter coragem, eu vou ter força para voltar, porque eu vou me sentir assim, não, eu cuspi no prato que eu comi, agora eu vou lá comer de novo. O orgulho vai tomar conta da minha vida, o orgulho não vai deixar eu voltar, o orgulho não vai deixar eu retornar.
Mas aquele jovem, ele caiu em si. Irmãos, essa manhã é a manhã da gente cair em si, amém ou não? É a manhã da gente cair em si e falar assim: eu não quero ser filho pródigo, eu quero continuar sendo filho de Deus, eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar servindo ao Pai todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu viva na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aleluia. Esse é o partir do pão que eu e você temos que desejar. E talvez você está aqui nessa noite, você ouvindo essa ministração, e você fala: pastor, eu estava à beira dessas coisas aí, eu me peguei numa tendência de reclamar demais dos meus direitos, eu estava numa tendência aqui de estar longe dos irmãos, me distanciei um pouco, me deixei me envolver com o meu trabalho, deixei me envolver com família, me deixei me envolver com as coisas pessoais, estou me sentindo um pouco distante. E eu arrumei um amigo lá no meu trabalho, o cara é gente fina, o cara não é crente não, mas é trabalhador, o cara é gente fina, é melhor até que alguns crentes. E ele já me deu uns conselhos, que ele também foi crente e tal, e quando ele saiu ele fez isso e aquilo, ó, tá vendo? Você já está envolvido. Agora eu pergunto para você: a fome vai vir, ele vai te ajudar? Ele não é um amigo, ele é apenas um irmão. Mas Jesus, ele é um amigo mais chegado do que um irmão, amém ou não? Vamos cair em si nessa manhã? Quem está a fim de cair em si? Vamos colocar de pé então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Irmãos, que manhã maravilhosa, que tempo maravilhoso. Tira aqui, isso. E eu queria, irmãos, falar com essa juventude maravilhosa, falar com cada casal, que Deus, Ele usou a vida dos seus líderes para trazer pão para nós, e o primeiro pão foi entregue. À noite, eu queria que você não faltasse à noite, porque nós vamos falar dos 5 pães. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Tem 5 pães que a Bíblia fala ali que houve. Não vamos falar dos peixes, mas vamos falar dos pães. E ele fala assim que Deus, que aquele jovem entregou 5 pães para Jesus. E nós precisamos descobrir que 5 pães é esse. E essa noite, e à noite nós vamos falar desses 5 pães. Eu queria que você não faltasse. Vai ser um tempo muito maravilhoso. E também nós vamos ter um ato profético, onde nós vamos fazer uma mesa, onde nós vamos compartilhar o pão juntos. E vai ser um tempo tremendo. Eu queria que você viesse descobrir esses 5 pães. Como é importante a gente partir do pão correto. E nos 5 pães tem um pão ali que tem estragado a vida de muita gente. E eu queria chamar a sua atenção, que você não faltasse no culto, para estar juntos. Esse é um tempo de comunhão, é um tempo que você tem que se esforçar para estar junto conosco. Amém? E você que nessa noite, você fala: Deus, me ajuda, eu não quero ser filho pródigo. Nós queríamos fazer uma oração por você. Você nessa noite gostaria de cair em si, e alguns, de manhã, essa manhã você gostaria de cair em si, e abrir mão de algumas coisas que você está reivindicando, lutando. Nós queremos orar juntos. Eu também tenho muita coisa, irmãos, que eu preciso parar de ficar cobrando de Deus, direitos. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, vamos orar juntos, vamos buscar o Senhor. Vem partir o pão, vem partir o pão, vem partir o pão. Isso. Você que nesses dias tem se sentido bastante distante dos cultos, distante do mover de Deus, distante da reunião de oração, você está longe da reunião de oração, você nesses dias, você tem andado ouvindo conselhos de um cidadão que não está na sua realidade, sabe? Você nesses dias, talvez você tenha falado: Deus, eu quero um rapaz, eu quero uma moça, e você está exigindo muito de Deus, você tem se esfriado, sabe? Você está exigindo coisas que Deus vai te dar, aguarda, sabe, irmãos? Não tenha vergonha de vir para um apelo. O apelo é uma bênção, o apelo é a bênção. Eu estou falando que eu vou orar, às vezes eu me pego reivindicando coisas direito, e Deus fala para mim: meu filho, mas para que você está pedindo isso? Eu já prometi, eu vou te dar. Calma, na hora certa eu vou te dar.
E a gente se sente mal, a gente se sente, pô, Deus não deu, Deus isso, Deus aquilo. Mas nessa noite, nessa manhã, é a manhã que nós temos a chance de cair em si e voltar para os braços do Pai de novo. E voltar para os braços do Pai. Sabe, irmãos, o irmão do filho pródigo, ele fez uma coisa horrível, ridícula. Porque quando o filho pródigo voltou, ele questionou o pai, falou: pai, mas ele gastou tudo, ele bagunçou com tudo, agora o senhor vai e mata o bezerro cevado, o senhor dá o anel da família para ele de novo, o senhor coloca a roupa limpinha, ele já saiu com roupa limpa aqui, estragou tudo. O senhor deu sandália para ele, quem mandou ele vender a sandália dele por droga? Mas o pai falou para ele assim: ó, esse teu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Talvez você tenha se sentido assim, você está dentro da igreja, mas está morto, e Deus quer te reviver, Deus quer te dar um avivamento, e Deus vai usar esse evento para te reavivar. Então, sai da sua morte, corre para cá, que aqui tem vida. Viu a música lá? Aí tem vida aí, tem vida aqui. Tem vida aqui, tem vida aí. Corre para cá. Deus quer um tempo novo na sua vida. Feche os teus olhos. Eu queria que você repetisse essa oração comigo assim, com muita convicção. Fala assim: Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu reconheço a minha condição, e eu reconheço que eu não quero ser filho pródigo, mas eu estava caminhando para esse nível, mas eu caio em si agora, e eu retomo o meu relacionamento, eu faço parte da distribuição desse pão, e eu não vou abrir mão, porque o mundo tem fome, e eu aqui tenho abundância. Senhor Jesus, nesta manhã, me recebe de novo para a tua casa, para a reunião de oração, para o evangelismo, me retoma para a minha célula. Senhor Jesus, peço perdão se eu estou magoado com alguém. Senhor Jesus, eu abro mão do meu direito, da herança, para viver na tua presença. Eu não vou largar a casa do Pai, eu não vou ser filho pródigo, eu sou filho, eu sou príncipe de Deus. Isso, continua os olhos fechados, enquanto você ouve essa canção. Meu irmão, há tempo ainda. De repente você está aí numa relutância grande. Não, pastor, eu oro daqui mesmo. Não, rompe tudo, vem para cá, porque o Espírito Santo tem um pão para nós aqui nesse apelo. Aleluia, aleluias. Uma chance igual a essa talvez você não tenha mais. Aleluias, aleluias, glória a Jesus. Isso, vai falando com seu pai, volta para a comunhão do Pai. Isso, você era uma mulher fervorosa, um jovem fervoroso, e você perdeu esse fervor. Há muito tempo que você tem dificuldade até de orar em língua estranha. Em tua presença, oh, aleluia. Nem que seja a última vez. Isso, receba essa canção como uma palavra rema na sua vida. Aleluia. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Volta. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Oh, aleluia. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Isso, chora na presença do teu Pai. Receba um abraço do teu Pai. Aleluias. Deus não vai te condenar por você ter sido doido. Deus não vai te condenar. Ele não vai se vingar de você por causa disso. Não.
Ele vai te dar o anel novamente. Ele vai te dar roupas novas novamente. Ele vai te dar a sandália para aliviar a dor do teu pé, pelos caminhos que você andou espiritualmente. Aleluias. Deus, Ele mata o bezerro cevado e comemora com você a sua consciência de voltar para a casa do Pai. Aleluias. Talvez eu não tenha mais. Aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, Assim eu farei. eu farei. Isso, faça mesmo. Não tenha vergonha. Faça mesmo. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. A Bíblia fala que quando aquele filho voltou, o pai pulou no pescoço dele e o beijou. Deus, Ele avança no seu pescoço agora, porque Ele te ama. Ele te ama e Ele conta com você. E você é uma pessoa muito importante. E todos nós, irmãos, temos essa palavra como memorial dos caminhos que nós podemos traçar para a gente não ser filho pródigo. E esses são os caminhos. É só olhar a vida do filho pródigo e fazer o contrário. Ao invés de lutar pelo que é seu, entrega como oferta para Deus. Ao invés de ir para um lugar longe, se achega mais. O próprio Deus falou assim, ó: achegai-vos pois a mim, e eu chegarei para vocês. Faz tudo ao contrário do que Ele fez. Ao invés de procurar um cidadão estranho, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure seu pai ou sua mãe, procure a gente correta. Não procure gente distante do mover. E assim nós vamos caminhar com Jesus. Amém? Glória a Deus.